Também quero fazer uso da tribuna por alguns minutos. Passar a presidência, nobre vereador. Senhores vereadores, nobres vereadores, senhor presidente, eu gostaria sim de falar, primeiro, um assunto que me traz assim muita atenção, é sobre as placas que foram feitas para sinalizar o trânsito aqui na cidade. Depois eu gostaria também de lembrar aos nobres vereadores e que a gente pudesse fazer algum trabalho para que eles fossem sinalizar também o nosso interior. Porque o que a gente ouve de crítica, assim a gente vê o pessoal que vem de fora e tenta chegar no interior, chega no salto, não sabe para onde vai ou como vai, ainda que tinha algumas placas, e hoje, infelizmente, nós estamos à derivas. Se chega, porque sabemos que temos várias localidades, Majorzinho aqui, já começando no São Valentim, se chega no Bonito, Ribeirão Bonito, Bom Retiro, tem uma placa lá na subida lá do Bom Retiro, mas ainda é muito pouco. Depois, a dizer o resto, então, infelizmente, a gente está muito a desejar. Então, eu gostaria de entender que, de repente, indicações pouco dão trabalho a eles. Então, nós pegarmos de um a um, de repente, a gente possa chegar a algum lugar. Depois, eu queria contradizer aos nobres vereadores sobre essas lombadas que estão acontecendo aí. Essas passagens de pedestre, vamos dizer assim, sem um critério. Eu digo sem um critério porque, vejam bem, senhores, a gente vê gente se pisando por causa das passagens de pedestre. Visto hoje o que aconteceu, tem duas lombadas aí, duas passagens de pedestre que eu acho que não resolveram nada. Porque a gente pode dizer assim, ó, penso que sem mexer no bolso do motorista, não se vai resolver nada. Porque eu fui pego de surpresa por um motorista que me disse, mas no 30 precisa mais 5 passagens de pedestre. Eu não vejo por que isso. Eu disse para esse mesmo motorista, eu disse, o que tu faz com a tua moto quando tu chega na lombada? Eu empino e saio. Tá aí, eu disse. Tá aí a resposta de todos os motoristas. Quer dizer, de todos não, porque eu sei que, por exemplo, nós aqui vereadores, o nobre vereador Edo, não passa, ao menos eu nunca vi passar de 40 por hora aqui dentro da cidade. Nobre vereador Hélio, nobre vereador, eu digo assim de nós tudo, porque a gente tem consciência. Não passa, então, de imprudência o que está acontecendo. O nobre vereador disse que pisa, mas pisa quando está lá na 101, que até 100 por hora eu acho que é permitido. 100 por hora ainda atrapalha o trânsito. Eu digo assim lá na 101. Porque tem caminhão que vem a 120 e sai da frente. Então eu digo para vocês, senhores, essa história de lombada, se tiver um critério, por exemplo, fizeram uma lombada lá na Santa Águeda. Por que não se fez essa lombada aqui no Arker, que tem entrada e saída de pedestre, de carro a toda hora, a sábado e domingo não tem? Ou então, senhores, lá na frente do colégio, do outro lado, na Rua dos Imigrantes, também cabe uma passagem de pedestre. Só que eu não vejo por que se fazer uma passagem de pedestre aqui, no final da Rua dos Imigrantes, que já está em cima de uma curva. Então, eu acho que sinalizar bem essa história mudaria. Ou então, mais certo, eu penso que se formar uma polícia municipal, para se mexer no bolso dessa gente, porque senão não adianta. Porque se mexer com 5, 10 reais só, já basta. Já basta, o motorista vai sentir na pele que foi visto que ele está fora da velocidade. E diga-se de passagem, são poucos que incomodam no município, mas incomodam para todos nós. Então, isso é que a gente tem que ver. Assim, pensar e analisar e se fazer alguma coisa nesse sentido. Porque vejam bem, senhores, se fez, o nobre vereador disse que foi feito o calçamento em um monte de rua. Olhamos a nossa rua aqui, olhamos a rua da Câmara aqui.
aí no final da rua tem um buraco que daqui a pouco vai morrer gente aí. E ninguém faz nada. Será que adiantaria nós fazer uma indicação? Na rua de baixo aqui, a SAMAI vai lá, abre uma vala e deixa lá derivas. Será que é problema dos vereadores? Será que os vereadores têm que passar por todas essas ruas para ver que tem o buraco e fazer indicação? Eu acho que não. Como sabemos, aqui na Rua dos Imigrantes, já está acontecendo aquela buraqueira de novo. Então tem que se fazer alguma coisa. Será que o vereador, alguém de nós tem que passar na rua e ver e fazer uma indicação para incomodar a prefeitura? Acho que não é por aí. Lá do outro lado, a mesma coisa. Eu fui visitar um amigo meu lá embaixo. É uma calamidade, é uma calamidade. Então vejam bem, senhores. Mais triste também, eu não deixo de falar desse, como disse o nobre vereador, então vão fazer o posto aqui, mas foi pedido lá na Ponta Fina um posto. Os moradores lá da Ponta Fina pediram. Eu acho que todos nós, os 9 vereadores, eu acho que estão se sentindo envergonhados por falar tanto dessa obra, e ninguém faz nada, eles vão fazer e pronto. A mesma coisa como se diz lá do quiosque. A gente sabe que a situação dos vereadores da situação é difícil, porque a gente pode ir lá e a teimosia é muito maior. Era o que acontecia em outras épocas, não só nessa administração. Em todas as... Eu sei que os vereadores da situação, nobre vereador, vocês vão lá tentar conversar, mas são baratos por alguma situação. De repente, para que se fazer um quiosque na praça, estragar mais uma praça, como já disseram que era estragada por causa da Casa da Cultura? Por que estragar agora com um quiosque? Será que muda alguma coisa? Eu acho que não, eu acho que temos que ter consciência de que a gente não está sendo ouvido. Essa é a verdade. Porque fazer o parquinho lá, fazer bonito, cercar, mas que seja cercado até, como diz o novo vereador, com arame farpado, mas tem que fazer alguma coisa, porque as crianças estão, ainda bem que não aconteceu nada até agora, ainda, graças a Deus, que nenhuma criança saiu debaixo da unha do pai e foi lá para a estrada. Mas tem que se fazer nesse sentido, não ir lá fazer um quiosque, porque hoje a gente diz, alguém vai cuidar, mas à noite, de madrugada, ninguém vai estar cuidando, aí vai acontecer o que acontecia lá no meio das árvores, o pessoal se drogando, o pessoal fazendo besteira lá no meio das árvores. Então, como não vai acontecer dentro de um quiosque? Então é isso que a gente tem que se precaver, né? Porque a gente tem tanto probleminha fácil de resolver, como diz o nobre vereador, aquele problema do hospital, para que ficar aí conversando com as fleiras, né, nobre vereador? Os vereadores que estiveram na reunião entenderam que não tem o que fazer, é dividir, tirar aquela parte das fleiras, que é um direito delas, e fica com a nossa parte, se faz mais alguma coisa, e se faz, não se fica discutindo por teimosia. Porque tudo isso, nobre vereador, para mim não passa de uma teimosia. As irmãzinhas já entenderam que tem que fazer alguma coisa. O que elas querem é deixar aquela parte que o SAMU pode usar. Até na época a gente comentou dos bombeiros que podiam usar aquela parte. Por que não? Né? Mas o que elas querem é o que elas estão aproveitando, porque elas também tiveram despesa com aquilo aí. E hoje a administração ignora, como diz a Fleira, que ela já tinha falado comigo. A Fleira disse que ela tenta conversar com eles e eles fogem. Mas não tem nada a ver. Eu estava na rádio dando uma entrevista quando eu disse para o novo vereador, o advogado me passou uma mensagem, o advogado da prefeitura, que eu não entendo nada daquilo. Eu nem quero entender. O que eu entendo é o que a irmã disse lá. A irmã tem um projeto, uma coisa linda, bem feita. Se vai dar prejuízo, talvez nós não temos só lucro. Vamos tentar fazer aquele negócio, ao menos fazer, que é uma coisa que o município todo está esperando por isso. Para ninguém ficar dizendo que as irmãs não querem isso ou não querem aquilo. Então, vejam bem, senhores, infelizmente, hoje se vê muita teimosia de ambas as partes, e de ambas outras, vamos dizer assim, administrações. Por isso que fica difícil, eu entendo até por vocês, amigos vereadores, serem da situação,
Eu sei que vocês já tiveram como falar com o prefeito, e ele, de repente, tem aqueles mandados dele que ele tem que ouvir. Mas, infelizmente, quem está perdendo isso somos os vereadores e toda a administração. Então, isso, senhores, é um pequeno desabafo, que eu não sou muito disso, mas tem que se fazer de vez em quando, né, nobre vereador? Então, eu queria deixar uma boa noite a todos e aos ouvintes da Rádio Clube, e continuamos a reunião.